Olá, olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Oi, pessoal, tô aqui de volta. Vamos daqui a pouquinho começar nossa live hoje, que semana passada foi meio complicado, né? A gente teve aí uns... Mas vai! Daqui a pouquinho Eliane entra aqui. E a nossa live de hoje é sobre tontura e as emoções. Será que a tontura leva à ansiedade? Será que a ansiedade leva à tontura? Né? Será que uma é causa da outra? E Oi, aí, Pati, tudo bem? Tá me isso! escutando? Hoje eu acho que Finalmente, né? foi. Isso. Hoje vai. Pronto, então, olha só. Quero só, antes de começar, Eliane, dar um recadinho aqui para quem está acompanhando a gente, que semana que vem eu vou ter uma super amiga também, a Sandra Cardoso, que é psicóloga, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, e a gente vai falar sobre medo, ansiedade, expectativa, como é que lida com tudo isso, né? A live anterior a essa da tontura, a gente falou de zumbido, relacionado também com as emoções, que foi com a Sandra Bastos. Agora a gente vai falar com a Eliane sobre tontura e as emoções, e aí depois a gente fecha com a psicóloga, com a Sandra Cardoso. Mas hoje a gente vai falar sobre a tontura e as emoções. Eu estou aqui com a minha amiga querida Eliane, doutora Eliane, e queria que a Eliane se apresentasse e para daí a gente já dar início aqui para o nosso tema. Bem-vinda, Eliane, obrigada de ter aceitado o convite aqui para a nossa live. Um prazer, amiga, de ter Bo- você aqui. Prazer todo meu, Pati. Boa noite a todos. Eu sou Eliane von Zosten, sou médica, otorrinolaringologista, fiz doutoramento na USP, na Universidade de São Paulo, na área de otoneurologia, com foco em tontura crônica. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, a convite da minha amiga e doutora Patrícia Arena, a quem desde já eu agradeço a oportunidade de debater sobre um tema tão especial, acho que para nós que fazemos autoneurologia, que é a tontura e as emoções. Tá? Estou à É disposição isso mesmo. para a gente esclarecer Então, alguma coisa nessa área. a gente vai falar de tudo um pouco, mas eu acho que para a gente iniciar, Eliane, seria legal a gente falar da famosa tontura postural perceptual persistente. Eu falo famosa porque para nós é Isso, célebre, né? é Mas verdade. muita gente, né? Muita gente não conhece esse diagnóstico, muita gente não sabe do que se trata. Então, e inclusive esse tema foi tema da tese da Eliane. Ela teve com o doutor Stab, que é vamos dizer, um expert no tema. Isso, Eliane foi para os Estados isso. Unidos, então ela tem bastante experiência. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Eliane, como é que foi essa história da TPPP, porque não é que esse nome surgiu agora, né? Ele já é anterior. Primeiro era tida como vertigem fóbica, depois passou a ser chamada de tontura crônica subjetiva, né? Mais ou menos 2004, por aí, para daí a Barani Society vir falar sobre a tontura postural perceptual persistente. O nome comprido, né? É. E a Barani Society é uma sociedade em otoneurologia, que dá alguns guidelines em otoneurologia, né, Eliane? Isso. Bom, em relação um pouquinho da história, né, da tontura postural perceptual persistente, realmente, como Patrícia falou, não é nada novo, né? Desde o século XIX, que já surgiu a primeira evidência, né, dessa relação entre tontura e alguns quadros assim de ansiedade, quando foi descrito por um neurologista a agorafobia, que era uma fobia de ficar em ambientes públicos, em praças públicas. Porém, a medicina entrou numa fase assim muito que a gente chama dicotômica, o corpo muito separado da mente, e só foi já no final do século XX que dois neurologistas alemães ressuscitaram, né, essa ideia dessa conexão entre corpo e mente, né? E, finalmente, já no começo do século XXI,
que doutor Stab, que não é otorrino, ele é um psiquiatra, junto com neurologista, eles renomearam essa tontura, uma forma de tontura crônica, eles deram o nome da tontura crônica subjetiva, que antigamente foi chamada de vertigem fóbica. Bom, essa tontura crônica subjetiva depois foi renomeada para a Barron Society, que é uma sociedade muito importante para nós otoneurologistas, porque é a sociedade que dita bastante condutas, ela faz uma normatização de diagnóstico e ela definiu como tontura postural perceptual persistente, com esse nome comprido, mas é porque esse nome traduz de fato o que a tontura é. É uma tontura postural que ela ocorre em determinadas posições. Então, geralmente, o paciente com esse tipo de tontura, ele não tem tontura deitado, a não ser que ele tenha uma outra causa de tontura. Por isso que é chamada postural, tá? Perceptual. E corresponde a mais ou menos 10% das tonturas. Isso. Então, é uma coisa relativamente frequente, né, Eliane, que a gente encontra. Com certeza. E é aquele paciente que fala que a cabeça tá ruim o tempo inteiro. Que explica pra gente como é que o paciente é interessante chega. Que às vezes eu recebo e-mails de pacientes que se dão o seu próprio diagnóstico apenas relatando o seu caso clínico. Então, é um paciente que fala que eu tenho uma tontura que está durando mais do que 3 meses. É uma sensação estranha. Às vezes, alguns dizem, não é tontura rotatória, é uma tontura tipo, uma sensação de cabeça leve ou cabeça pesada. Eles chamam, às vezes, a cabeça de algodão. Confusão mental. É muito comum o paciente dizer, minha inteligência está difícil agora de raciocinar, eu fico confusa. Né? É comum também o paciente dizer que em algumas situações de estresse ou com muito estímulo de informações visuais, assim, num local amplo, com muita luz, supermercado, né, que ele tem muita demanda visual, ele também piora. Né? E aí, por outro lado, que quando ele deita, ele geralmente melhora. E essa tontura é uma tontura que persiste muito tempo e ele, dentro do nome é postural perceptual. Por que perceptual? Perceptual porque é uma percepção do paciente. Mas, infelizmente, quando o médico, principalmente, ele passa a história que ele passa em vários médicos, porque quando faz todos os testes diagnósticos, os testes, na grande maioria das vezes, vão ser normais. Por isso que é uma percepção do paciente dessa alteração. Ele percebe. E é persistente, porque é uma persistência. Geralmente, o paciente sente essa tontura quase todos os dias, né? E, assim, a maior parte dos dias. Ela aumenta e diminui ao longo do dia. Geralmente, ele acorda bem e vai piorando ao longo do dia. E quando ele deita, ele descansa, geralmente ela cede. Bom, o interessante é que não tem um gatilho. O interessante é que não tem um gatilho, né, Eliane? O paciente não relaciona com um fator específico, mas a gente sabe que paciente que já teve algum tipo de tontura, né? Já teve, por exemplo, o famoso a tonturinha dos cristais, né? Que sai do lugar, que é a VPPB, ou teve uma que a gente chama de vestibulopatia aguda e lateral, a neurite, que foi lá, teve uma crise muito forte de tontura, geralmente por uma causa viral. Às vezes esses pacientes vão evoluir, não é isso? Isso, PPP, né? Geralmente, a história é que era uma pessoa que tinha um equilíbrio normal e por alguma razão ele perdeu a confiança no seu equilíbrio. E essa razão pode ser uma razão clínica, de repente uma hemorragia que fez uma queda da pressão, ou um paciente que teve um estresse emocional muito grande, ou teve uma crise de pânico, ou um paciente que tem a mais comum das tonturas que a gente tem, que a gente atende, que é a vertigem, a VPPB, que é dos cristais que sai do lugar. Então, às vezes, aquilo emocionalmente, aquilo é tão forte que ele modifica até funcionalmente essas suas conexões no cérebro e ele perpetua uma tontura que não é mais a tontura que ele tinha quando teve a VPPB e é um outro tipo de tontura. Na neurite, que é aquela que é a inflamação do nervinho que vai fazer a inervação do labirinto, ele vai ter normalmente um quadro clínico de uma tontura muito intensa, mas o normal é isso passar. E aí o paciente pode persistir com essa sensação de que o equilíbrio não voltou ao normal, né?
Então, essa seria a história, que pode ser a história que normalmente um terço dos pacientes tem um evento psiquiátrico, que o pânico é o mais comum, que aí depois de uma crise de pânico ele pode evoluir. Um terço ele teria alguma doença no ouvido, alguma doença otológica, né, que aí podia ser uma VPPB, que é que a gente já tinha falado, cristal, uma neurite, uma MNE, que é aquela que tem um aumento na pressão dos líquidos do labirinto. Qualquer uma dessas doenças pode depois evoluir com o TPPP. E também pode ser uma doença clínica, né? Em torno de um terço dos pacientes a gente pode ter, por exemplo, um paciente que tem uma pressão que oscila muito, que a gente chama de uma desautonomia, né? Um paciente que tem, de repente, uma arritmia cardíaca e ele se sente muito tonto. E aí depois ele pode levar a uma cronificação com a tontura postural perceptual persistente. Né? E assim, antigamente se achava que essa tontura era um diagnóstico de exclusão. Hoje a gente sabe que não é. O que quer dizer ser diagnóstico de exclusão? Quer dizer, eu investigo tudo. Se não tiver nada, é TPP. Não. Mesmo que a gente investigue tudo, né? E o paciente pode ter duas doenças. Né? Ele pode ter, de repente, uma doença de Meniere, né? Que é essa que tem umas crises fortes por um aumento da pressão dos líquidos do ouvido. E aí, aquilo ali ser um fator que vai gerar, ele perpetuar a sua tontura de uma outra forma. Ele continua tendo as suas crises de Meniere e no intervalo das crises, em vez de ele ficar sem sintomas nenhum, que seria o normal, ele continua tendo uma sintomatologia que é essa sensação de cabeça estranha, essa sensação que quando fica em pé ou quando se senta, às vezes ele não se sente tão bem equilibrado. Então, e aí essa insegurança no andar, e ele pode gerar tanta insegurança que o paciente passa a ter algumas posturas até de evitação. Então, ele às vezes evita sair de casa sozinho, e aí gera um ciclo vicioso. Então, ele evita sair de casa sozinho, ele fica com medo, né, de ter alguma queda. E a primeira coisa que a gente diz, você está com tanto medo de cair, mas você já caiu alguma vez? E quando a gente faz essa pergunta, o paciente geralmente diz, não, doutora, eu não caí nenhuma vez. Então, a gente já mas é que eles têm mas é que eles têm uma sensação de instabilidade tão grande, para vocês entenderem o que seria essa instabilidade. Imagina andar numa corda bamba, né? É como se o paciente se sentisse numa corda bamba. Os pacientes que têm esse problema, eles ficam numa hipervigilância, né? Isso. Com a postura. E aí eles falam, olha, minha tontura é muito pior quando eu saio de casa. Eu tenho tontura o tempo inteiro, mas ela é pior quando eu saio de casa. É isso que a Eliane falou. Aí começa a não ir mais no cinema, porque vai ter que ir no shopping, é muita gente, estação de metrô, se vai em algum lugar que o piso tem um desenho complexo. Então, toda essa demanda visual, o paciente já se sente muito mal, aí ele começa a ficar com medo de cair, com medo de sair de casa, e não sai de casa, começa a ficar o quê? Deprimido. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, né? O paciente, o que acontece, assim, na explicação dessa tontura, né? A gente tem algumas explicações para exatamente o que Paty falou. Quando o paciente tem qualquer quadro que faça com que ele perca a percepção que ele está bem equilibrado, que pode ser, né, como a gente já falou, uma doença clínica, uma doença labiríntica, no momento que ele tem, ele passa a não confiar mais na informação do seu labirinto. E para a gente se equilibrar, a gente usa três principais informações. A visão, a propriocepção, que é o sentido que a gente capta dos sensores dos nossos pés, das nossas articulações, e a visão, a propriocepção e o labirinto. Se de repente a gente perde momentaneamente a confiança ou a função do nosso labirinto, passa-se a usar bastante a visão e a propriocepção. E aí o normal é a gente usar isso por um período. Depois, a configuração original, que era os três sensores trabalharem de forma conjunta. Mas ele não tem esse retorno para a condição inicial e ele passa a ser um dependente visual. Então, ele passa a usar a visão demais e a visão passa... Quando ele tem conflito de informação visual, então... tem alguns pacientes que dizem que não conseguem, por exemplo, passar uma roupa de xadrez, porque aquilo incomoda. Tem paciente que teve que trocar o carpete da casa inteira, porque a carpete era muito cheia de informação visual. E também ir no supermercado, ou usar computador,
né? Ou ver um metrô passando. Então, todas essas informações que dão esses estímulos visuais passam a incomodar, que a gente chama isso de vertigem visual, que é típico dessa doença também, tá? E Mas aí tem teríamos cura, isso. né? Tem Tem tratamento. cura! Mas, olha, e tem muita cura. É uma doença de prognóstico Muita coisa para excelente, fazer. tá? Tem muita coisa, tem cura, um prognóstico excelente, porque o paciente primeiro tem que ser entendido, né? Primeiro, o que acontece? É Acolhido. muito comum isso, o acolhimento é essencial para esse paciente, porque ele, como ele já passou por vários médicos, e eles, hoje não tanto, viu? Porque hoje em dia a gente montou, quando a gente fez a tese nessa área, a gente montou um ambulatório só de tontura crônica. E depois já tivemos muitas palestras, né? E hoje em dia a otoneurologia já está muito mais familiarizada, e os otorrinos, de uma maneira geral, com a TPPP. Então, essa via cruzes do paciente já não é tão grande. Mas ainda a gente pega pacientes que dizem, eu passei por vários médicos, fiz vários exames e ninguém chega ao diagnóstico e meus exames são todos normais e a minha família acha que eu estou inventando. E aí, além de ter a sua doença, ela tem também o conflito, né, de estar sendo meio que ironizada pela sua família, sendo colocada como um simulador, uma simuladora para sua família, né? Que é muito comum isso em qualquer paciente que tem uma doença psicossomática, né? Que a tontura postural perceptual persistente é uma doença psicossomática, é uma relação entre o soma e o psíquico. Então, é muito comum, como a gente não tem um marcador, um exame que diga, ah, não, você tem TPPP. Todo paciente quer um exame, como paciente diabético, minha glicemia está acima de 125, então que bom agora, que bom não, que ninguém fica feliz por ser diabético, mas pelo menos eu defini o que eu tenho. E aí a gente não tem um marcador biológico da TPPP ainda, e aí o paciente se sente meio que discriminado por ter uma doença que não tem um marcador, né? Então, mas daí quando ele chega e a gente explica, faz todo o acolhimento, o diagnóstico é essencialmente clínico, como a Eliane já colocou, é pelas características, não é de exclusão, ela tem critérios, né, que a gente costuma seguir, e tem um tratamento para isso, né, Eliane? A gente pode usar desde drogas até reabilitação vestibular, terapia, né, Eliane? Fala um pouquinho do tratamento. Deixa eu falar um pouquinho do tratamento. Para a gente entrar no tratamento, a gente tem que entender um pouquinho o paciente com TPP. Então, em torno de 3/4 dos pacientes com TPP, eles têm geralmente uma característica de ansiedade ou depressão associada, tá? Então, não quer dizer que necessariamente tem que ser ansioso ou depressivo, mas o paciente ansioso e o paciente, principalmente o ansioso, eles têm uma possibilidade muito maior de evoluir com TPPP após qualquer evento que faça ele se desequilibrar, do que um paciente que não seja ansioso. Assim como aqueles pacientes que têm um perfil um pouco introvertido. Se é um paciente que é introvertido, ele tem uma tendência maior a desenvolver essa doença. Então o que a gente tem que fazer? Então, vai trabalhar o paciente tanto somático como psicologicamente. Primeira coisa é, como o Paty diz, é o acolhimento. É dizer, sua doença existe, tem nome e sobrenome, tem um ótimo prognóstico. Só precisa ser tratado. Então, com esses critérios que a gente tem de diagnóstico, a gente define. Não precisa, a gente faz os exames para ver se tem alguma outra doença que esteja ali atrapalhando o paciente, para poder tratar também essa doença. Mas existe um exame que a gente faz, mas que não é disponível em todo o Brasil, que é a posturografia, que é um exame que avalia o equilíbrio também do paciente, que pode estar alterado em um pouco mais da metade desses pacientes, mas ele não é essencial para o diagnóstico. Mesmo que você esteja assim, num lugar que não tem a posturografia, você pode ter o seu diagnóstico e ser tratado. E aí, a gente entra com remédios, que são remédios para ansiedade. Mas é interessante que isso é um grupo de remédios para ansiedade, que ele também tem um efeito nos núcleos, lá de cima, nos núcleos vestibulares, que são os núcleos que pegam a informação do labirinto,
E eles atuam também amenizando, acalmando essas informações. Então, atua nesses dois sentidos. E aí, com essa medicação, a gente tem uma resposta de melhora em torno de 60% a 70% dos pacientes. Aí, o que a gente faz? Para melhorar, né, a resposta desses pacientes, tem que ter o que a gente chama uma avaliação multifuncional do paciente. Então, além disso, o paciente tem que fazer uma terapia dessensibilizante. Então, lembra que ele ficou com o cérebro alterado, ele ficou com uma sensibilização no córtex, que a gente chama no córtex visual, que é a parte responsável pela visão. E ele esqueceu que tem um labirinto. Então, ele tem que fazer com que ele ache, que ele volte a ver que ele tem um labirinto enorme funcionando. Quando a gente faz um exame, quando a gente fez o trabalho de tese, a gente conseguiu ver exatamente por ressonância funcional que as nossas pacientes tinham isso. É como se elas tivessem sem captar muito essa informação do labirinto e funcionando muito. Porque estava dando visual. Mais. É porque o paciente começa a dar mais importância e usar mais a visão, que é o que ele confia, do que o labirinto. E aí faz parte do tratamento você ensinar de novo o paciente a usar o labirinto dele. Exatamente. Né, Eliane? E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso geralmente com a ajuda de fono ou de fisioterapeutas, que são reabilitadoras e vão trabalhar orientando o paciente a alguns exercícios visuais que vão dessensibilizar. Então, vou fazer um exercício que vai incomodar, ele vai sentir um incômodo com aquele exercício visual, mas vai ser feito de forma gradual, de forma progressiva, até que ele se dessensibilize e aquele estímulo visual deixe de ser um fator que piore a sua tontura. E outra coisa interessante, né, da reabilitação, né, Eliane, que ela trabalha não só esse aspecto, mas também a confiança, que o paciente começa a voltar a ter confiança, começa a ter mais segurança, né? Para fazer essas atividades do dia a dia, né? É muito importante o paciente entender sua doença. Entender que ele achar que não tem informação vestibular vai piorar a sua tontura. E o que acontece com esses pacientes também, eles ficam com tanto medo de andar que eles se contraem. Então, em situações em que eles não teriam muito risco de cair, eles passam a andar com passos curtos, né, com o corpo todo contraído, e aí eles passam a se desequilibrar mais, porque eles perdem a harmonia dos movimentos. Então, essa perda de harmonia dos movimentos faz com que eles tenham mais desequilíbrio. Por isso que nesse exame que a gente faz, que pode ser feito, a posturografia, ele, em situações mais difíceis, que ele poderia ter mais chance de cair, ele se comporta parecido com os pacientes que não têm nenhuma outra disfunção. Em situações mais fáceis, ele tem o pior desempenho. Então, que é exatamente essa alteração funcional que ele tem. Então, ele tem que entender que ele tem que perder o medo de caminhar, que ele não cai, nem nunca caiu, né? Que a doença dele é uma doença funcional, que vai ter que ser melhorada com algumas associações de terapia. É o remédio associado com o entendimento da doença. A terapia, uma outra coisa que ajuda muito é a terapia cognitiva comportamental, que Paty vai trazer uma psicóloga para falar com vocês na próxima semana, que eu acho que tem tudo a ver, que a terapia cognitiva comportamental é uma grande ferramenta na autoneurologia, tanto para o zumbido, que vocês viram semana retrasada com Sandra Bastos, quanto também na tontura, na TPPP, que vocês estão vendo com a gente hoje. Então, a terapia cognitiva, associado com a medicação e com a reabilitação, permite que em torno de 98% dos nossos pacientes tenham cura, tá? Então, eu acho que é muito importante esse atendimento por várias áreas, sabe? Porque senão, só nós, médicos, a gente não vai conseguir resolver o paciente otoneurológico. Com certeza, eu acho que a abordagem multidisciplinar é importante, mas como você falou, acolhimento, mas lembrar que assim, porque o que acontece, às vezes os pacientes que chegam com esse problema têm esse rótulo, às vezes, de
todo mundo acha que eu estou ficando maluco, todo mundo acha que eu estou ficando doido, e não é. Essa doença existe, a gente já explicou direitinho o quadro clínico e ela tem tratamento, mas a gente também tem o contrário. Então, a gente sabe que tem os pacientes que tiveram algum problema otoneurológico, ou como a Eliane falou, VPPB, Meniere, isso acabou levando à tontura, como a gente também tem os pacientes com transtornos ansiosos. Então, o paciente que tem transtorno de ansiedade generalizado, é o paciente que tem fobia, é o paciente que é deprimido, esse paciente também pode ter tontura, né, Eliane? Isso. Tem um trabalho muito interessante. Quando eu comecei a estudar tontura crônica, eu li, eu acho muito, muito bonito. É um trabalho feito com ratos, né? Então, eles pegaram, eles quis mostrar a interferência da ansiedade, né, da emoção, do medo, no equilíbrio. Então, era um trabalho em que eles pegaram ratos de uma linhagem ansiosa, né? Então, dá para diferenciar esse tipo de animal. E eles botaram esse animal para andar em cima de uma viga. E eles viram que o comportamento desses animais em cima dessa viga era não era tão bom o equilíbrio desses animais em cima da viga. Aí pegaram os animais de uma linhagem que tinha um comportamento, né, tinha assim, um perfil de personalidade mais tranquilo, com menor ansiedade, e o equilíbrio desses animais foi bem melhor. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma droga ansiolítica que diga, ou seja, que quebra a ansiedade, e deram para os animais que tinham essa linhagem ansiosa. E quando deram, eles melhoraram a sua locomoção na viga. E aí fizeram o contrário, pegaram uma droga ansiogênica e deram para aqueles que tinham um perfil mais tranquilo em relação à ansiedade. E eles pioraram o padrão. Então, é a mesma coisa conosco. Imagina vocês tiverem que andar em cima de uma viga e vocês tiverem que andar no solo. A situação em cima de uma viga é uma situação que dá medo. Então, você começa a caminhar de uma forma diferente. Você perde a sua harmonia. Então, mostra que a emoção influencia na locomoção. E tanto dessa forma, como também de outras formas. O que é que acontece quando a gente tem uma emoção? A gente libera no nosso corpo alguns hormônios. E um desses hormônios, que é o cortisol, o hormônio, né, do estresse, ele vai também... eu ia falar agora dele, até tem um artigo, né? Isso. Que fala exatamente do aumento do cortisol. Agora sim, do mesmo jeito que o estresse é bom para você ter uma atenção e ter o equilíbrio, se ele é demais, daí já não dá certo. Exatamente. Ele pode agir, né, até dentro do sistema nervoso central, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem... Dentro do sistema nervoso central, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema límbico, que é o sistema de emoção. Se a gente tem uma desregulação nesse sistema, ele se conecta diretamente com o sistema do vestibular, que é o sistema... Mesmo que seu labirinto esteja todo normalzinho, mas o sistema vestibular central pode ser alterado, a função dele, pelo estresse que descompensa o seu sistema emocional. Tanto por uma ação direta, por essas conexões lá a nível do sistema nervoso central, como também pela ação do cortisol dentro do labirinto, que o labirinto é uma estrutura que fica na orelha interna, que é responsável, então a gente tem essa parte mais externa, tem a parte que vai levando o som, e lá dentro tem um órgão que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Dentro desse órgão tem um líquido, que é a endolinfa. E essa endolinfa tem que ter um nível de pressão certo. E quando a gente tem uma liberação de cortisol, altera o controle desse líquido e a pessoa fica também descompensa. Além de alterar a glicemia, que também altera o controle de uma bombinha que regula essa pressão desse líquido. Então, a gente tem toda uma desregulação. Então, o estresse, ele realmente é bastante deletério, né, para o organismo como um todo, e para o sistema vestibular é muito forte, né, esse link entre emoção e sistema vestibular. Então, inclusive, eu estava puxando alguns artigos, tem um artigo de 2003 de um autor chamado Pearson, e ele avaliou
que pacientes que já têm alguma queixa de tontura, e agora, quando a gente fala tontura e as emoções, a gente não pode pensar única e exclusivamente na TPPP, né? Isso, claro Mas que ele não. avaliou... então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Ele avaliou 268 pacientes com queixa de tontura e ele encontrou nesses pacientes uma prevalência de transtorno ansioso em torno de 35%, não é pouco, né? Dentre as várias questões relacionadas à ansiedade, o pânico foi o mais prevalente, porque quando a gente fala transtorno ansioso, engloba algumas coisas, né, Eliane? Não é só... Isso, não. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, a gente tem o transtorno de estresse agudo, tem o TEPT, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem uma série de componentes. E os pacientes, às vezes, que têm tontura, podem desenvolver não só pânico, ansiedade, mas também depressão. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso, né? Na nossa pesquisa, nós fizemos uma pesquisa onde analisamos 84 pacientes na época foi com TPPP, né, especificamente com TPPP. E assim, o distúrbio ansioso que a gente encontrou, na verdade, o transtorno psiquiátrico mais encontrado foi da ansiedade. A gente teve muito paciente com TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizado. Embora que a literatura fale que o pânico é o mais prevalente, né, com a associação entre pânico e doenças vestibulares, o pânico geralmente é o que está mais associado, mas na nossa casuística a gente teve mais o transtorno da ansiedade generalizado e tivemos pacientes com depressão e pacientes mistos que tinham, né, perfis ansiosos, depressivos, e tivemos até pacientes bipolares também, que por sinal são pacientes mais difíceis de tratamento, né? Aí a gente tem que ter realmente mais ainda uma equipe multidisciplinar com a ajuda de um psiquiatra para entrar, mas isso são as exceções, né? Na maioria são transtornos mais simples. Agora, a gente também tem, por exemplo, pacientes que têm o Meniere, como a gente falou, né? E eles não chegam a desenvolver a TPPP, mas inclusive tem um trabalho de 2008 que diz que tem um aumento da prevalência de ansiedade e de depressão em Meniere em torno de 57%, e pacientes com migrânia vestibular, chegando num índice de prevalência de 65%. Então, paciente que tem migrânia vestibular, que tem Meniere, eles têm um alto índice de desenvolver ansiedade, né? Ou mesmo depressão, né? Porque eles sofrem cronicamente, tem todo o estresse, tem todo essa liberação de cortisol, mecanismo de fuga e luta, enfim, né? Tudo isso fica ativado cronicamente, né? Na otoneurologia, a gente tem alguns, assim, as nossas grandes disfunções, né? Teria a doença de Meniere, a migrânia vestibular, a VPPB, a neurite. E quando a gente vê essas 4 doenças, 2 delas têm um comportamento recorrente, que é a migrânia vestibular, que é a chamada enxaqueca do labirinto, né? Que a gente pode ter pacientes que têm tontura de repetição, com ou sem dor de cabeça, mas que já tem um antecedente enxaquecoso, então, que é a enxaqueca do labirinto. E tem a doença de Meniere, que é um aumento da pressão de repetição, mas que o paciente tem crises e passa sem ter crise, mas são crises muito intensas e recorrentes. Esses 2 tipos de pacientes são pacientes que têm diz que a tontura é uma dos estímulos mais ansiogênicos que existem na natureza, para a natureza humana. Então, esse tipo de paciente que tem essas doenças recorrentes, eles sofrem muito, é muito estresse. E aí, eles realmente, ou a gente, às vezes fica um questionamento, se eles desenvolvem
ou se eles têm um perfil que favoreça ter a outra doença, né? Então, se foi causa ou consequência, mas com certeza a prevalência de transtorno de ansiedade no grupo de pacientes com recorrência, doença autoneurológica recorrente, é bem maior do que no paciente com a VPPB, né? Que é a hipertrofia posicional paroxística benigna, que é aquela dos cristalzinhos, que sai do lugar, que ela pode recorrer, mas não é tão frequente a recorrência como a recorrência de um paciente que tem uma doença de Meniere ou enxaqueca do labirinto. Assim como a neurite, que é a inflamação do nervinho do ouvido, que geralmente não recorre. Então, como são quadros mais pontuais, que ocorrem só uma vez, ou na VPPB, umas 2 vezes, assim, eles são menos estimulantes de ansiedade, né? Eles são menos ansiogênicos do que o quadro de repetição. Então, tem uma pergunta aqui do Thiago, que ele, eu imagino que ele esteja perguntando em relação a TPPP, né? Ele está perguntando qual ansiolítico que a gente usa, qual a dose, enfim, vai depender muito, né, Eliane, do perfil do paciente, muitas vezes não somos nós que tratamos esse paciente, a gente encaminha, mas no caso da TPPP, geralmente a gente usa um inibidor de recaptação de serotonina, né? Explica um pouquinho o que é essa droga, Eliane, qual que é a ação dela. Tá. Bom, em relação à droga para TPPP, então, são 2 classes de drogas que a gente utiliza, que é o inibidor, principalmente o inibidor da recaptação da serotonina ou o inibidor da recaptação de serotonina mais norepinefrina. Essas drogas são drogas ansiolíticas que têm um efeito tanto para melhorar a ansiedade, como também modulando um pouco os núcleos vestibulares, né? Que são os núcleos que vão captar a informação do labirinto e fazer toda essa percepção de equilíbrio. Essas drogas, essas drogas vão agir aqui na nossa circuitaria. No sistema nervoso central. Então, esses remédios, eles têm uma boa efetividade e, geralmente, eles são efetivos nas doses usuais. A gente, normalmente, não precisa aumentar muito a dose. O que acontece é que, apesar de serem medicações das mesmas classes, tem pacientes que respondem bem a um e não respondem bem a outro. Então, se a gente faz por um período, geralmente não dá para começar e achar que em uma semana está bem. São remédios que demoram de 4 a 8 semanas para começar a ter uma eficácia. Então, geralmente, observamos 4 a 8 semanas e depois desse período, se não for eficaz, a gente pensa em tentar trocar por outra medicação. E aí, pode trocar de um inibidor para outro, porque pode ser que aquele paciente não tenha respondido àqueles para responder a outros. Agora, fala um pouquinho, Eliane, também dos efeitos colaterais, né? Porque às vezes é um motivo também para a gente fazer a troca, são os efeitos colaterais, né? Esses inibidores, eles têm como efeito colateral, alguns pacientes queixam inicialmente, dor abdominal, né? Aumenta a frequência de evacuações, alguns pacientes se queixam também de uma sensação de dificuldade de comer, de perda do apetite, diminuição do interesse sexual, que isso é um dos fatores que muitos pacientes também deixam de utilizar. Agora, e aí eles não conseguem tolerar, porque no começo essa medicação, ela pode ter um efeito até ansiogênico, em vez de ansiolítico. Até ela fazer um nível cerebral adequado, ela pode dar, né, essa sensação até de ansiedade. Mas depois de um certo tempo, ela começa a acalmar. Então, o paciente tem que ter um período de tolerância para poder conseguir chegar a ter o efeito final. Bom, além dessas drogas, a gente também precisa, se a gente faz alguma, assim, se o paciente tiver, né, o paciente tem a TPPP, além da TPPP, ele tem um transtorno de ansiedade importante, aí ele pode precisar de doses mais altas. Aí eu diria que não é por causa da TPPP, mas sim pelo próprio transtorno que ele tem, da ansiedade, que ele vai ter que ter um ajuste. Nesse caso, a gente pede ajuda do psiquiatra para fazer uma dose maior
E aí ele pode subir bastante essa dose, mas não focando na TPPP, e sim focando no seu transtorno psiquiátrico. Em algumas situações, quando não melhora, né, e o paciente tem algum outro comemorativo, que a gente possa pensar que o diagnóstico não é um transtorno de ansiedade, sim um transtorno de humor, a gente tem que pedir o parecer, precisamos pedir o parecer de um psiquiatra, né, para dividir um pouco esse paciente conosco. É mais ou menos Eliane, e você, na sua tese, você chegou a aplicar aqueles questionários para depressão. Você usa no consultório, no seu dia a dia, esses questionários? Queria que você falasse um pouquinho o que são esses questionários, como é que a gente aplica, né? Existem alguns questionários existe o Disney Handicap Inventory, é um questionário para tontura, que ele tem, ele vai pontuar o próprio paciente, vai preencher esse questionário, e a partir do preenchimento a gente vai detectar se ele tem, qual o grau de comprometimento que ele tem, funcional e psicológico, e funcional e psicológico que ele tem pela TPP. Qual o grau de disfunção que a TPP está gerando nele. Então, esse questionário eu apliquei em todos os meus pacientes da tese e eu normalmente aplico também em alguns pacientes, não em todos, em alguns pacientes do consultório eu aplico. E ele é muito interessante, porque na tese, o que é que a gente percebeu? Que quando nós aplicamos esse questionário em pacientes com TPP, eles tinham pontuações muito mais altas do que paciente com neurite vestibular e com paciente até com doença de Meniere. Ou seja, a percepção de desequilíbrio do paciente com TPPP chega a ser maior do que o paciente com Meniere. E se a gente for fazer uma análise funcional, com os exames de laboratório, os exames vão dar normais. É por isso que ele é desacreditado por alguns pacientes, por alguns colegas, né? E até pela família. Então, além desse questionário, que é muito bom, eu recomendo que seja muito aplicado. Além desse, a gente usa também o RADS, que é o questionário hospitalar de ansiedade e depressão. Ele é ótimo, que ele é bem curtinho e ele não são questionários que vão permitir dar o diagnóstico de ansiedade, de depressão. São testes de triagem, né? Na tese, nós utilizamos também o questionário de Spielberg, tanto de traço quanto de estado de ansiedade, mas ele já é um pouco mais confuso, então acho que perde-se muito tempo. Acredito que já com DHI e com RAD já dá para dar uma noção boa. E outro que a gente pode utilizar é o Beck. Então, o Beck para depressão também é muito bom, ele vai passar uma informação também desse outro perfil. Então, eu recomendo esses três, o Beck, o RADS e o DHI, né? O Disney Handicap. Eu acho que o questionário ele é mais uma ferramenta que vai dar um norte para a gente saber o que fazer, muitas vezes, com esse paciente. Qual é o primeiro passo, né, para o tratamento para esse paciente? Saber o que fazer a gente já sabe, mas às vezes a gente vai priorizar, né, alguma questão ali do tratamento. Então, acho que vai dar um norte. O Thiago perguntou, paciente que chega na urgência e que a gente possa suspeitar de TPPP, se a gente já entra com ansiolítico. Então, Thiago, assim, paciente que vai chegar na urgência, na emergência, a Eliane também vai comentar na sequência, é o paciente que tem tontura aguda, tá? O paciente que tem tontura postural, perceptual persistente, o próprio nome já diz, ela é persistente, é um quadro crônico. É difícil esse paciente chegar no PS. Se ele for chegar no PS, pode ser por uma crise de ansiedade, por exemplo, mas não por causa da tontura em si, porque ela é um sintoma mais arrastado, mais crônico. O paciente que chega no pronto-socorro é aquele quadro agudo, né? Isso. E que a gente vai... A primeira conduta primeiro afastar problema neurológico, e isso tem um teste bastante simples, que depois eu quero que você comente, que é o RINCS, Eliane explique direitinho. Mas é uma avaliação que a gente faz lá de forma muito rápida e eficaz, e a gente sabe se aquele paciente vai ficar conosco, otorrinos, ou a gente já vai encaminhar para o neurologista. E
Sendo um problema do labirinto, não sendo problema de AVC, um problema neurológico, a conduta que a gente tem para esse paciente que chega no pronto-socorro é usar drogas que a gente chama de sedativos labirínticos, que vão acalmar esse labirinto, que vão dar uma melhora dos sintomas de náusea, de vômito, de que o paciente está vendo tudo rodando. Então, a gente vai fazer esse tipo de abordagem. É diferente do paciente que tem a sua tontura crônica e que vai procurar a gente ambulatorialmente, né? Mas quando o paciente chega na pronto-socorro, a gente tem esse teste, né, Eliane? O MINTS, né? Tiago, muito interessante a sua pergunta. Coincidentemente, ontem, uma residente fez fez um comentário de um caso exatamente o que você falou. Então, eu trabalho aqui em Santa Marcelina e sou preceptora da residência lá da parte de otoneurologia, e a residente comentou que tinha... doutora, atendi uma paciente que era TPPP na emergência. Aí eu disse, foi mesmo, a TPPP na emergência? Ela disse, não, ela era muito ansiosa, era uma TPPP. Aí eu disse, olha, o fato de ser ansiosa não quer dizer que seja TPPP. Ela podia estar tendo uma crise de pânico. E a crise de pânico pode cursar com ansiedade, né? Então, quer dizer, o contrário, uma crise de pânico pode cursar com tontura, com vertigem. Então, para a gente caracterizar que o paciente tem TPPP, ele tem que ter uma doença com duração de mais de 3 meses. Geralmente não é vertiginosa. E ele persiste quase todo dia com aquela tontura, aquela cabeça estranha, aquela sensibilidade a qualquer estímulo visual, a estímulos de movimento corporal. O paciente com TPPP, eu até não tinha citado antes, ele tem uma sensibilidade. Quando a gente deita, gira a cabeça dele para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ou ele se gira também, ele tem essa sensibilidade a estímulos de movimento. Exato. Então, isso é o TPP. Mas chegar numa urgência com tontura e ser ansioso, outra coisa. Como eu falei, a tontura é um dos estímulos mais ansiogênicos que pode existir. Então, qualquer pessoa que chega com tontura, que está vendo tudo rodando, vomitando, com náusea, vai estar super ansioso. Então, dizer que isso é TPP, não, a gente tem que avaliar baseado nos critérios. E é exatamente o que Paty falou. A gente tem que, nesse caso, fazer um diagnóstico diferencial. Todo paciente que tem uma vertigem aguda tem um teste bem interessante, que hoje é aplicado, que às vezes ele tem uma sensibilidade maior até do que a ressonância. Ele se chama RINTES. É um teste que a gente avalia através do que a gente chama Head Impulse Test. A gente faz uns girozinhos na cabeça do paciente e vê se ele tem uma sacada, um nistagmo. A gente avalia o nistagmo, que é um movimento anormal, se ele tem um movimento anormal do olho. E a gente descobre um olho e o outro e vê se há um deslocamento anormal para cima ou para baixo dos olhos. Então, com esse teste, com a soma desses testes, a gente consegue ver se o paciente tem características de ter uma vertigem com um problema, por exemplo, no labirinto, uma neurite, que é essa inflamação do nervo, ou por um acidente vascular dessa parte posterior, do cerebelo, do tronco, né? Então, uma vez a gente fazendo esse diagnóstico diferencial, provavelmente é do labirinto. Aí a gente tem que acalmar esse labirinto agudamente. E eu não vou se eu der um inibidor de recaptação da serotonina, eu não vou agudamente acalmar esse labirinto de forma alguma. Aí a gente vai ter que usar uma droga mais sedante, né? A gente tem que usar alguma droga, a gente geralmente usa um benzodiazepínico, uma droga mais sedante. Agora, é importante dizer que, embora o diagnóstico da tontura postural perceptual persistente seja, para nós, né, tranquilo de fazer, não adianta só fazer a reabilitação, só fazer a terapia cognitivo-comportamental, usar a droga. É um conjunto, porque a gente tenta ver o paciente como um todo. Então, o paciente às vezes tem a TPPP, mas ele está comendo errado, ele é sedentário, ele está com um colesterol muito elevado, mulher que está num período da menopausa, que está entrando, né, o que a gente fala do climatério, né, que está começando a parar de menstruar. Então, a gente tem que ver sempre todos os aspectos, né, Eliane? Exatamente. A grande causa, isso que eu atendo bastante pacientes com tontura crônica, não só TPPP, né? E existem várias outras causas de tontura crônica. Mas eu vou dizer que a causa maior de tontura crônica é uma mistura de doenças.
é quando a gente tem um paciente que é visto apenas, esse paciente tem, vamos dizer, Meniere. Se ele tem Meniere, o tratamento é esse, mas será que esse paciente só tem Meniere? Será que ele não tem algumas outras doenças, né? Será que ele não tem um diabetes que está ali oculto? Será que ele não tem uma hipertensão que não está bem tratada? Será que ele não tem um estresse emocional tão grande na sua família, que ele vive liberando cortisol? Será que ele não dorme bem? Olha, dormir é essencial. Quem não Nossa, dorme tudo. bem, não, é impressionante. Na nossa pesquisa, a gente observou uma alta prevalência de distúrbios do sono, não só na nossa, mas tem 2 outros trabalhos, um russo e um chinês, que eles viram a alta prevalência de insônia, de distúrbios do sono em pacientes com TPPP. Então, dormir bem é essencial, porque se você não dorme bem, o que é que acontece? Se você não dorme bem e você é um enxaquecoso, você vai ter uma crise de enxaqueca, né? Porque é um dos gatilhos. Se você não dorme bem e você é uma pessoa muito tensa, você vai ter tensão cervical e você pode ter uma tontura por uma alteração cervical. Então, e aí toda essa tontura gera o estresse. Daí o gera estresse piora a tontura e fica aquele círculo. Vicioso. Então, a gente tem que, quando eu comecei na otoneurologia, eu queria pegar um paciente e dizer, ele tem a síndrome tal, e essa síndrome responde tudo que ele tem. Mas depois eu comecei a entender que o paciente otoneurológico, principalmente aquele que está com a tontura que está durando um pouco mais do que o usual, ele vai ter várias hipóteses diagnósticas. E que a gente tem que ir riscando 1, 2, 3, 4 para ele poder ficar. E que o paciente, nós não passamos muita medicação em otoneurologia. Isso. O que a gente tem que preconizar para o paciente é hábitos de vida, melhorar a qualidade de vida, né? O paciente não pode ser sedentário, tem que comer adequadamente, a cada 3 horas, beber bastante líquido, dormir bem, fazer alguma atividade física. Então, é nesse contexto, trabalhar mentalmente sua ansiedade. Se é um paciente que tem um transtorno de ansiedade, ele tem que aprender a conviver, né? A gente pensa que a ansiedade é um vilão, mas ansiedade, né? Então, num grupo, se a gente pegasse um grupo de seres humanos, né, da antiguidade, tinha um grupo, os ansiosos, eles tinham uma finalidade, eram os vigilantes. Então tem que ter um vigilante que vai ver se vai chegar um assassino ali, que aquela tribo podia estar correndo risco. Então era importante ter um vigilante para ver se aquela tribo estava correndo risco. Mas aí a gente mudou, né? E esse excesso de vigilância atrapalha, porque libera muito cortisol. E também o excesso de vigilância, o paciente ansioso, ele além de ter um excesso de vigilância no ambiente, ele tem um excesso de vigilância corporal. E ele passa a observar até coisas que ele não tem, e aí ele passa a ter uma percepção acentuada, né? Por exemplo, ele acha que errou em alguma coisa, e aí ele passa a fazer uma correção excessiva para o erro, e aí ele se desequilibra também. Então, a ansiedade realmente vira uma bola de neve. E aí a gente precisa quebrar todos esses gatilhos. A terapia cognitiva comportamental, eu acredito, é muito interessante porque o paciente aprende a conviver com o seu perfil, porque a pessoa nasce com esse perfil. Isso vem na genética, isso vem na história familiar. Falando do transtorno de ansiedade generalizado, geralmente ele pode iniciar em qualquer idade, mas ele muitas vezes começa na infância. Exatamente. Né? Na infância, na adolescência, ele tem até um curso crônico, tem períodos que está pior, tem períodos que está melhor, mas geralmente também o transtorno, falando um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizado, como você falou, às vezes já o paciente que é ansioso, ele já traz isso com ele, né? Então, às vezes, o sintoma se manifesta lá na infância ou só vai se manifestar mais tarde, mas ele já traz isso com ele. E muitas vezes o paciente que tem a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, ele pode também ter pânico associado, ter fobias, ter depressão, né? Então, é interessante esse aspecto, né? Porque o paciente, às vezes, até pode ter lá o seu traço ansioso, mas ele tá ali meio incipiente, aí vem uma tontura, um problema vestibular e
pá, ser o gatilho para tudo isso, né, Eliane? Exatamente. Um terço dos nossos pacientes tinham um traço ansioso, tiveram uma condição otológica, né, que deu a tontura, e aí ele piorou das duas condições, né? Aí ele tem esse sinergismo. Aí um fica piorando o outro e a gente temos que quebrar as duas alças. A alça vestibular, né, e a alça límbica, que é essa alça emocional. E uma coisa muito importante é o paciente entender o seu eu, né? Ele passar a perceber e ele se autotratar. Por isso que é muito importante ele entender a sua doença. Quando o paciente chega, por exemplo, com TPP, lá na Mayo Clinic, eles têm um folder, né, explicando a doença, explicando o tratamento. Eu traduzi e dava também para os meus pacientes, tanto no SUS, né, quanto no consultório, para que o paciente possa entender e até mostrar para os seus familiares que ele não é um simulador, que a doença dele existe, né, e por isso que ele está buscando um tratamento. Eliane, em relação à depressão, você vê muitos pacientes com depressão e a TPPP, ou é mais o transtorno de ansiedade? O perfil é mais ansioso mesmo. O que mostra em relação à TPP, tem mostrando até trabalhos, é bem interessante esse trabalho, é um trabalho de ressonância funcional, que ele estudou como era a conexão do cérebro de pacientes com introversão, aquele indivíduo introvertido. E aí, esse paciente introvertido, ele faz mais conexões entre o sistema visual e o sistema límbico, e ele tem menos conexões com o sistema vestibular. E aí ele tem um fator predisponente para perpetuar também essa cultura. Então, esse perfil, né, do paciente, que ele já nasce, que ele não consegue mudar, é um fator que predispõe à perpetuação, mas não quer dizer que um paciente introvertido, ele necessariamente está condenado a ter um TPP. Mas é importante que ele conheça esse seu perfil para ele tentar trabalhar e tentar diminuir um pouco, né, essa sua dependência visual. Eliane, e desses pacientes que você tratou, então eles tinham lá tontura postural perceptual persistente, você tratou, eles melhoraram. Teve alguma porcentagem deles que você viu ter uma recorrência, voltar a ter o problema de novo? Porque às vezes o paciente pergunta isso, tá bom, vou tratar, vou ficar bom, mas eu vou ter isso de novo, né? Eu não posso te dizer um percentual, porque eu perdi o acompanhamento de muitos pacientes. A grande maioria fica bem, entende a sua doença e fica curado realmente. Agora, alguns poucos, eles recorrem, principalmente quando a gente lida mais com esse paciente do SUS, porque pacientes mais humildes que não vão ter uma assistência global. Porque é importante manter essa assistência global. Porque se ele tem esse perfil, né? Se ele é ansioso, ele pode, em algum outro momento da vida, voltar a recrudescer da doença pela ansiedade. A gente até atendeu junto uma paciente, lembra da TPPP que eu estava de licença, né? Foi. E voltou, eu estava de licença, procurei a doutora Patrícia, e é exatamente. Então, lembra daquela paciente, ela tem um problema crônico, familiar, emocional, que não consegue ser resolvido, e tem outros gatilhos que dificultam essa cura, porque tem que ser uma cura integral. E você vê mais essa questão da TPPP mais em idoso, mais adulto jovem, que a gente sabe que é mais comum em mulher, né? É mais comum em mulheres e é mais comum também nessa faixa etária, né, dos 45 a 52 anos. Então, mas a gente vê também em qualquer idade, em idoso é comum se ver, e no idoso nesse grupo é mais comum a gente ver associado também com depressão, sabe? Então, nas mulheres mais jovens, mais aquele perfil, né, com traço ansioso, e no idoso já começa a vir a ansiedade, ou já começa a vir mais a depressão,
associada com o envelhecimento, e ela pode vir junto também, até fica mais difícil do diagnóstico diferencial, que é a síndrome multissensorial do idoso, que o idoso ele pode, com o envelhecimento, perder um pouco de informação visual, informação do labirinto, informação da propriocepção, e ele sentir um certo desequilíbrio. E aí, se ele tem esse perfil assim predisponente, ele pode até ao criar uma alça límbica e ficar com medo de sair e né, gerar de novo essa bola de neve que a gente tem que dar. Aí pior, às vezes vai num colega que não está, né, bem familiarizado, aí passa